Você tem alguma dica para fazer abstrações? Passar a ideia de uma coisa claramente sem ter que renderizar ela como uma maluca? Estou tendo muita dificuldade com isso. Ah, tenho. Na verdade, essa parte do sem ter que renderizar igual uma maluca é interessante porque não sei se eu chamaria isso de abstração. A gente vai chamar isso de render mesmo. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pegar... Tem a minha deusa, minha musa inspiradora, a Carla Ortiz. Ela pintou essa carta de Magic e eu amo de paixão. Deixa eu pegar a carta que é essa aqui. Rapidinho, pra gente poder abrir aqui, pra gente poder dar uma olhada. Olha só. Quando a gente tá olhando essa carta, ela parece finalizada, tá? Ela parece de boa. Só que quando você começa a reparar, olha o rosto tá bem renderizado, tá vendo? O rosto tá super renderizadinho, o rosto tá de boa. A mão tá bem renderizada. Quando a gente vai saindo dessas partes que são mão, que são rosto, que são pontos focais, a gente começa a pegar umas partes que, olha só, olha como é que isso aqui tá achurado. Olha como é que isso aqui tá mais solto, tá vendo? Olha como é que essa parte aqui, repara esse monte de livro. É uma pilha de livros que tá aqui atrás, né? Mas repara como é que, na verdade, são só algumas linhas, são só algumas manchas que dão a sensação que tem um monte de livro. Não tem o livro renderizado ali de verdade, ela não fez eles super separadinhos. E aí você começa a reparar que tem altas partes da peça que não estão tão polidos, tá vendo? Só que quando você pega e você vai polir os pontos focais estão todos aqui. Então, você não precisa polir o resto da peça do mesmo nível que você vai polir o ponto focal. Isso vai ajudar na sensação de leitura da peça. Você vai indicar para a pessoa que está vendo que essa parte aqui é menos importante do que o rosto do personagem. Faz sentido? Então, o que você precisa, na verdade, é conseguir fazer essa parte do polimento ficar mais solta. Normalmente o pessoal chama isso com controle de borda, os famosos edges que a gente vive comentando aqui. É controle de borda da peça, a gente vai deixar essas bordas um pouco mais soltas e elas vão ficar menos polidas do que os nossos pontos focal. Sacou? Então, bora brincar de controle de borda. Bora brincar de fazer essa parte da renderização ficar menos polida em algumas áreas. Isso vai dar um ganho na sua peça. Então não precisa renderizar tudo, de verdade. Eu sei que alguns tipos de arte, tipo Splash, dão a sensação que a gente precisa renderizar tudo, mas não é verdade. Então, não tenha medo de deixar um pouquinho menos renderizado, que vai dar um efeito interessante. Bora! O que mais? Boa noite, Sula. Estou tentando fazer mais projetos originais. Você tem alguma recomendação para concept art e character design? Chega um momento que não sei mais bem o que fazer. Olha, tem um workshop de criação de mundo do Bragato que está disponível inteiro no YouTube. Você tem como descobrir o link desse workshop, Moni? Pra jogar pro pessoal? Posso tentar. Pois é. Tem um workshop do Bragato que tá inteirinho disponível no YouTube pra galera. Então dá uma olhadinha nesse workshop. Se você puder fazer o curso com ele também, super recomendo. Não é um curso barato, mas eu só ouvi coisas boas desse curso. Essa parte de criação, essa parte de concept, ela é muita pesquisa, ela é muita paciência, ela é muita experimentação. Não ir com a sua primeira ideia. Experimentar mesmo e ir com as ideias mais refinadas, sabe? Tem que se divertir muito, tem que desenhar muito em quantidade mesmo, sabe? Todo mundo que tá fazendo... Eu tô fazendo esse curso de Character Design, eu estou conversando com algumas pessoas que trabalham com Character, e elas estão comentando o tanto que curso de Character Design te coloca para desenhar muito em quantidade, sabe? Uma das pessoas que eu tava conversando tá fazendo um exercício essa semana que ele tem que fazer 16 personagens numa semana só. Então, para vocês entenderem a quantidade de coisa que a gente precisa desenhar. Bora desenhar, bora fazer pesquisa.
dá uma olhada nesse workshop do Bragato, que eu acho que vai ajudar. E boa sorte. Divirta-se. Vai ser massa. Faça pesquisa. Boa noite. Desculpa. Manda. Boa noite, Sula, mod e chat. Sou uma baita de uma perfeccionista e constantemente me pego interrompendo o processo de uma arte para ficar arrumando até eu ficar satisfeita com... E isso sempre me faz perder muito tempo. Alguma dica de como abandonar esse hábito e ser mais eficiente? Olha só. Normalmente, eficiência, ela não é da falta do perfeccionismo. Esse hábito que você está falando, que você para corrigir as coisas até elas estarem certas, é uma coisa muito boa. Isso é uma das coisas que está no livro do Alla Prima, que é um livro que a gente adora. Se você identificou um erro na sua pintura, para tudo e corrige ela instantaneamente, porque senão aquilo vai te distrair. Não é uma coisa ruim. A eficiência, no entanto, ela não vem necessariamente de você não ser minuciosa com suas pinturas, tá? A eficiência vem do seguinte. Existe esse princípio que se você fizer uma pincelada rápida, se você fizer uma pincelada lenta, certa, ela sempre vai ser mais rápida do que 10 pinceladas erradas feitas de forma rápida. Quando a gente está desenhando, muitas vezes a gente desenha uma coisa meio rápido assim, ó. A gente vem aqui e a gente vai fazendo um monte de linhazinha e a gente faz um monte de estrutura e a gente deixa muita coisa para ser corrigida. A gente desenha com muita velocidade. Se a gente muda essa forma de pensar para um desenho que você faz assim, ó, eu vou vir aqui agora e eu vou desenhar com um pouco mais de intenção. Vou desenhar com um pouquinho mais, ó. Esse desenho vai me dar muito menos trabalho para limpar do que o outro. Porque eu fiz ele um pouquinho mais devagar. Faz sentido? Então essa coisa do desenhar, sabe, desenhar super rápido, pode não ser a melhor coisa quando você está tentando ser eficiente. Desenhar mais devagar pode te dar, desenhar com calma, desenhar com mais intenção, pode te dar muito mais eficiência do que desenhar super rápido e te dar um desenho super sujo. Não estou dizendo, tá, que não existe valor no desenho rápido. Fazer thumbnail é uma coisa que se faz rápida. Fazer thumbnail, fazer sketch, fazer desenho de 30 segundos é uma coisa que se faz com velocidade. Mas não são desenhos que você vai finalizar. Não são desenhos que você vai pegar em cima daqueles e fazer a versão final. São desenhos que você vai usar para outras coisas. São desenhos que você usa para planejar, são desenhos que você usa para pré-visualizar. Na hora de finalizar, vem desenhando com mais calma e com mais intenção. Cada pincelada conta. Uma pincelada certa é sempre mais rápido do que 10 pinceladas erradas. Então faz com calma. É muito mais importante do que necessariamente você se preocupar com o perfeccionismo. Corrigir as coisas da sua pintura é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Então fica tranquilo. Certinho? Bora, o que mais? Boa noite, tudo bem? Normalmente eu desenho no tradicional, mas no digital tenho dificuldade cuja função dos pincéis ou brushes. Oi, desculpa. Essa é a pergunta. Quer que eu repita? Repete pra mim, por favor. Boa noite, tudo bem? Normalmente eu desenho no tradicional, mas no digital tenho dificuldade cuja função dos pincéis ou brushes. Tá, justo. Olha só, eu tava falando a respeito disso, que o pessoal que começa no digital normalmente tem um problema de entender que pincel tem uma finalidade. Eu estava comentando sobre isso na mentoria. Você nunca vai pegar um pincel de detalhe e você vai tentar preencher uma tela inteira com pincel de detalhe. Mas isso é uma coisa que aqui no digital, porque você pode mudar o tamanho do pincel, é uma coisa que as pessoas fazem com uma certa frequência. Existe essa coisa de que porque você muda o tamanho do pincel, um pincel só serve pra tudo. E tem gente que faz coisa muito boa usando um pincel só, tá? Mas, na minha opinião, na minha experiência, se você entender para que serve cada pincel, você vai ter mais uso, você vai ter mais benefícios usando aquele pincel do que se você só usar um pincel só para tudo. Você vai criar umas texturas mais variadas, vai criar mais interesse visual na sua peça. Então, olha só, o que eu recomendo para você é que você faça um grupinho de alguns pincéis, tá? Eu tenho
os meus pincéis básicos, eu tenho esse lápis. Lembra que esses pincéis meus estão disponíveis para baixar, galera. Tem o link em todo o vídeo, tem o link no meu perfil, tá? Eu tenho o lápis, que é o lápis que vocês estão vendo agora para eu fazer... como que escreve? Eu tenho esse lápisinho, que é o lápis que eu uso para fazer detalhe, tá? Eu tenho o pincel padrão, o Standard 2, que é o lápis que eu uso que é o pincel que eu uso para fazer render, que é o pincel basicão. Eu tenho esse Square Blocking aqui, que eu vivo usando ele de exemplo quando a gente tá falando a respeito da importância, da potência dos pincéis, que é aquele pincel que você clica e arrasta, ele faz de um jeito, mas se eu fizer movimentos circulares, ele dá outra mancha completamente diferente. Esse é o Square Blocking, sabe? E ele é meu pincel de blocagem. Eu vou usar ele em um instantinho ali. Ele é muito bom para preencher grandes áreas e deixar a coisa com uma sensação de pinceladona. Ó, eu gosto muito da forma como ele deixa esses ruídos e ele preenche de cor uma área, deixando uma forma bem natural. Então, esse é alguns dos pincéis que eu uso. Claro, eu tenho também o aerógrafo. Aerógrafo é o pincel maciozão, ó. Que mais? Eu tenho o pincel de fazer cabelo, que é esse aqui, ó. Que eu uso ele pra muito mais coisa do que cabelo, mas é um pincel que eu primariamente uso pra fazer cabelo. Ele é a principal utilidade dele na minha cabeça. Então o que eu recomendo não precisa começar com uma coleção de pincéis desse tamanho. Pega alguma coisa em torno de 6 a 8 pincéis. Faz uma pastinha, arruma eles de forma que eles fiquem de fácil acesso pra você, tá? Deixa de um jeito que eles fiquem confortáveis. E lembra, você tem esse pincel, esse é pra sketch, esse é pra render, esse é pra aquilo, esse é pra outro. E troca entre eles, é só isso. Mas não precisa muito mais do que esses 6 ou 8 pincéis pra gente começar, certo? Eu super recomendo você experimentar pincéis de tempos em tempos. Pegar uns pincéis novos pra brincar com ele e ver se alguma daquelas manchas te agrada. E colocar na sua coleção. E aí a coleção vai crescendo com o tempo aos pouquinhos, sabe? Mas não precisa começar com muito mais do que 6 a 8 pincéis, não. 6 a 8 pincéis é o ideal. A grande maioria das minhas pinturas são feitas com esses pincéis que eu mostrei pra vocês aqui. Certo?